Olá, hoje eu vim aqui trazer uma reflexão sobre a nomeação e a escolha de futuros líderes dentro das organizações. Muitas empresas afirmam valorizar os talentos internos, investem muitas vezes em treinamentos, em desenvolvimento interno, mas na hora de escolher um executivo, um líder que ocupa uma posição estratégica numa organização, acaba contratando fora do mercado. Por quê? Porque muitas vezes não considera que os seus talentos internos estejam preparados. É aquela famosa pergunta, make, que eu vou fazer, or buy, ou eu vou comprar. Então, a grande análise que precisa ser feita é essa questão de você fazer, né, e promover, desenvolver os talentos internos requer tempo. E muitas vezes as empresas não dedicam esse tempo e quando tem as oportunidades, as posições, esse tempo não foi investido e acabam optando por caminhos mais rápidos. Mas que será que necessariamente são caminhos mais baratos? Porque existe toda uma questão, né, do valor desse profissional de mercado, do quanto que eu vou muitas vezes investir em contratações com consultorias, com headhunters. Então tudo isso precisa ser analisado. E fora que existem vários estudos que afirmam que a valorização dos profissionais, a famosa prata, né, da casa, ela vai sim reforçar a sensação, né, de valorização para todos os funcionários. É o famoso orgulho, né, o quanto que as pessoas se sentem felizes em ver também os colegas tendo oportunidades e isso traz mais expectativa e mais esperança para todos os níveis. Então, é muito interessante fazer essa reflexão. Qual que é a estratégia da minha organização? O que eu, enquanto profissional de RH, o que eu, enquanto líder, eu posso apoiar nesse processo? E sobre o processo em si, existem etapas importantes. A primeira delas é você identificar quais são as posições que estrategicamente eu preciso de profissionais que sejam internos, né, que sejam profissionais desenvolvidos, seja porque são profissionais que precisam ter um conhecimento do meu negócio e isso vai acelerar ainda mais o desenvolvimento daquela posição, daquela cadeira, seja porque seria uma grande vantagem para a empresa que essa posição seja ocupada por pessoas que já tenham determinadas competências e conhecimento do meu negócio. Então é sempre importante que se façam essas questões, que se façam essas reflexões e que a empresa ela identifique quais são as posições críticas em que eu deveria ter profissionais internos sendo desenvolvidos. A partir do momento em que eu identifico, a segunda reflexão importante é quais são as competências que a empresa valoriza, que comportamentos, que valores e como que eu posso identificar nos profissionais. Então, eu posso incluir no meu processo de avaliação de desempenho dentro do meu ciclo, isso já ser algo natural dentro das avaliações dos líderes e dos funcionários. Eu posso, muitas vezes, desenvolver e reforçar esse tipo de comportamento para poder, dentro de um programa também, desenvolver dentro dos meus funcionários. E o próximo passo é fazer uma avaliação de potencial. Muitas empresas investem em avaliações de potencial, identificam habilidades complexas, identificam esses valores, esses comportamentos, identificam a possibilidade de profissionais assumirem posições mais complexas dentro da organização, mas na hora de definir, de escolher o líder, acabam não optando por esses profissionais, ou seja, joga toda essa avaliação na gaveta. Né? Por quê? Porque não é só fazer avaliação. Eu preciso, após todas essas etapas anteriores que eu sinalizei, eu preciso investir tempo e desenvolver esses talentos. Eu mesma já atuei em empresas em que faziam avaliações de potencial anuais, mas que de um ano para o outro muito pouco era feito para desenvolver esses profissionais. Então, esse desenvolvimento é importante que não é unicamente exclusividade do RH, esse desenvolvimento, não é só o treinamento, eu colocar numa sala, formar. Eu preciso pensar, primeiro ponto,
na metodologia 70-20-10, onde eu preciso desenvolver a aprendizagem prática, a aprendizagem social e a aprendizagem formal, ela é parte desta formação, desse desenvolvimento. E aí essa aprendizagem social eu posso formar programas de mentoria, mentoria reversa com profissionais mais experientes, com os próprios executivos da empresa. Eu posso fomentar a troca e o compartilhamento de informações. E o 70 é muito importante que o líder deste profissional que foi identificado como potencial sucessor, que ele esteja envolvido nesse plano, porque ele precisa investir e realmente expor mais esse profissional em situações mais complexas para que ele possa aprender na prática como tomar determinadas decisões também. Então, geralmente esse processo de desenvolvimento desse potencial talento é um processo que envolve vários interlocutores, onde o RH é uma dessas pontas, mas o líder desse atual profissional deve ser envolvido, o líder da futura posição também, né? E inclusive os executivos dessa empresa. E o que acontece é que muitas vezes a gente vê um processo de desenvolvimento onde somente uma dessas partes ou até mesmo o próprio profissional não é envolvido nesse desenvolvimento. Quando a gente fala de potencial sucessor, é uma possibilidade, onde essa pessoa também requer um investimento e um esforço único e individual dentro de um panorama. Um outro ponto é que muitas vezes quando essa vaga é justamente vaga, né? Quando essa posição ela é vaga, ela fica disponível, toda essa avaliação ela não é considerada. Então é muito importante que todos os processos da área de gestão de pessoas, da área de RH, eles se comuniquem, eles façam parte de uma estratégia que seja embasada pelos líderes e executivos da organização. Todos esses processos, eles só terão sentido, eles só terão realmente uma atuação estratégica quando eles conversarem entre si. E aí a gente está falando de avaliação de desempenho, avaliação de potencial, promoções, posições de seleção interna, desenvolvimento, o próprio feedback por parte do líder, conversas de carreira, são vários processos que tem que conversar e principalmente alinhar essas expectativas de forma transparente com esse profissional, para que realmente a empresa não desmoralize e desvalorize seus talentos internos.